Boa noite, Priscila. Ah, já entrou. Boa noite, Robson. Estou eu aqui lhe procurando ali para lhe convidar de novo. Boa noite, Tayana. Naturalmente está aí online. Josiane Macedo. Josiane está aí de Portugal. Olha só. Saudade, Josiane. E hoje a gente vai falar sobre desânimo. Desânimo profissional. Como vencer esse desânimo profissional, né? Estou aqui com o Robson. O Robson vai falar um pouquinho para a gente sobre como a gente pode vencer, né, esse desânimo e criar estratégias para que a gente tenha uma qualidade no nosso trabalho e um reconhecimento também, né, Robson? Que a gente Sim, trabalha muito, mas além do reconhecimento financeiro, a gente quer ter o reconhecimento pelo que a gente entrega, né, pelas nossas entregas, pela nossa produtividade. Saudades também, Josiane. Um beijo. Vou dar só mais 2 minutinhos aí, que é o tempo que o pessoal vai entrando, que a gente agendou de fato para 20h07. E aproveitando esses 2 minutinhos, gente, para convidar vocês, quem estiver aqui em Petrolina, Juazeiro, nas cidades aqui circunvizinhas, estiverem passando aqui por Petrolina, agora no sábado estaremos em 5 palestrantes, né, para acelerar seus resultados. A partir de 13 horas no SESC Senat aqui em Petrolina. Vem conferir que eu acho que vale muito a pena. Vocês vão ter conteúdo de alta qualidade, a gente está preparando material bem bacana para, de fato, fazer sentido para vocês que vão, né, estar lá, comparecer. Boa noite, Taninha. Só aguardar mais um pouquinho. Enquanto isso, vou convidar mais algumas pessoas aqui. vamos lá. Vou convidar aqui 7 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Daniela entrou aí agora. Tudo bom? Boa noite, Daniela. Gente, respeitando a pontualidade, a gente vai começar se apresentando. Boa noite, Ana. Então, assim, eu sou Priscila Calil. Os que já me seguem, né, já conhecem um pouco do conteúdo que eu costumo trabalhar, mas os que não me seguem, eu sou psicóloga, tenho formação também em coaching, trabalho em clínica, atendimento às demandas, né, dos transtornos de ansiedade, depressão, mas sou muito fã do burnout, gosto muito, é uma demanda que eu gosto muito de trabalhar, por me identificar mesmo com a temática. Boa noite, Dulce, Gabi, Nadígena, todo mundo entrando aí. E também hoje eu estou trabalhando, incluindo na minha demanda obesidade e emagrecimento, que é um tema que chama muito a minha. Os estudos estão voltados para essa questão da saúde e a obesidade hoje já tem sido de doença. Mas essa live a gente vai tratar sobre trabalho, né? Sobre as nossas demandas, sobre essa busca pelas habilidades e pela melhor escolha profissional. Estou aqui com o meu convidado, Robson, e vou deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho sobre o trabalho dele também. Boa noite. Obrigado, Priscila, por aceitar o convite. Essa questão da vida profissional, ela é um dilema que todos passam por essa situação de ter dúvida naquilo que foi chamado para fazer aqui na Terra, né? Encontrar a sua missão. Então, hoje a gente vai discorrer um pouco sobre as nossas experiências e superações. Mas quero me apresentar, sou Rob Salan, conhecido como Rob Salan. Tenho 44 anos, sou casado, 2 filhos.
Pretendia fazer arquitetura, mas Deus me direcionou para teologia. Então eu me dediquei, me aprofundei na palavra de Deus e depois não parei mais. Amo a mente humana e continuei fazendo a psicanálise, depois PNL, fiz também a formação de coach. Gosto da neurociência, metafísica, tenho estudado sobre isso. Mas o que mais me fascina, diante de todos os conhecimentos, é a sabedoria do alto. Teve um certo momento da minha vida que eu submeti todo o conhecimento que eu adquiri aos pés de Cristo. E eu disse, eu só quero utilizar isso se tiver sabedoria do alto, porque sem sabedoria, conhecimento pode ser mal aplicado. E basicamente é isso. As pessoas perguntam qual é a sua profissão. Eu não gosto muito de escolher uma dessas profissões. Eu falo que eu sou um estrategista mental. Por quê? Como eu utilizo todo esse conhecimento nas minhas mentorias, eu me denomino como um estrategista mental. Por quê? Porque a demanda e a necessidade da pessoa vai ser aplicado o conhecimento específico. É lógico que num direcionamento mais para coaching, que é algo que eu amo demais. Eu acredito que nos dá muito resultado, certo? Para levar você para o próximo nível. E estamos hoje aqui para transbordar e ajudar as pessoas a se encontrarem na vida profissional. Dá boa noite aí, ó, para Michele, para Iracema, Né? para Teacher Zuzu. Hello, teacher. Boa noite, pessoal, obrigada por vocês estarem aqui, né? Na verdade, a gente faz as lives, para vocês, né? A intenção é exatamente essa, atingir o maior número de pessoas, levando um pouco do nosso conhecimento. E aí eu vou fazer uma pergunta para o Robson agora, né? Que ele fala muito dessa questão das estratégias. Como é, Robson, que a gente consegue identificar que a gente está fazendo uma escolha profissional adequada para o nosso perfil? Olha, vamos lá. No início da minha decisão profissional, eu tinha muitas influências. Tinha influência do meu pai, tem influência da minha mãe, tem influência de amigos, tem a influência geográfica, dependendo da região, da cidade que você está, o meio, o ambiente, ele vai lhe influenciar para algo que mais funciona naquele lugar. E aí você toma decisões, no início as decisões são no escuro. Ninguém sabe, na sua juventude, após a adolescência, que de fato você está escolhendo a coisa certa, a profissão certa. Eu acredito que poucas pessoas têm o privilégio de saber já o que quer na primeira escolha. Normalmente, quando tem uma família que já tem uma cultura, vamos dizer que o pai e a mãe é da medicina, é da área da saúde. Aí o filho se identificou, gostou. Então, aí fica mais fácil de você escolher por uma influência e que você gostou daquela experiência, daquela influência. Mas a grande maioria escolhe por salário, a grande maioria escolhe por demanda, tem muita vaga de emprego. E comigo não foi diferente. A primeira profissão que eu tive foi de embalador de supermercado. Quando eu completei 17 anos, eu entrei como estagiário num supermercado de Caruaru e comecei a trabalhar como embalador. E não era o que eu queria. Eu sabia que não era aquilo que eu queria, mas tinha que trabalhar. E os pais cobram isso, né? Dependendo da idade, é hora de trabalhar, é hora de trabalhar. E eu acho que toda experiência é válida. Depois de um certo tempo, eu percebi que nenhum trabalho que eu fiz, nenhuma empresa que eu passei, foi desperdício de tempo. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com pessoas. Acho que a maior profissão é relacionamento com pessoas. Se é que a gente pode chamar isso. Oi? Eu acredito também. Se você ama pessoas, qualquer coisa que você faça, você vai fazer com amor. Você vai fazer com excelência.
porque você vai querer servir, você vai querer dar o seu melhor. Agora, a palavra de Deus diz que cada um fique naquilo que foi chamado. Então, existe uma direção da parte de Deus que vai evitar que você fique distraído com coisas que não é o seu papel fundamental, principal. Não que você não possa ter múltiplos talentos, várias habilidades, mas tem uma coisa que cada um de nós fomos chamados. E se a gente não se autoconhecer, não fizer uma viagem para dentro de si, para conhecer suas habilidades, os pontos fortes, aquilo que queima no seu coração. E eu aprendi algo com o Pablo Marçal que fala o seguinte, que o seu propósito, que aí entra essa questão da escolha profissional, o seu propósito tem intimidade com o seu bloqueio. Ou seja, aquela área que na infância, principalmente na infância, foi algo desafiador, que deixou você indignado, aquela área, ela revela o que você veio para fazer nessa terra. É como se fosse o gatilho. Olha, você está vendo essa injustiça, você vai ser uma grande advogada. Olha, você está vendo as brigas com seu pai e sua mãe por conta de finanças, você vai ajudar as pessoas a administrarem suas finanças. Você vai ensinar pessoas a se relacionar melhor. Então, quando a gente tem essa percepção, e a grande maioria não tem, infelizmente, os pais da geração passada não tiveram acesso a tanto conhecimento que nós temos hoje, e aí dificulta essa escolha. Mas eu acredito que é o autoconhecimento que vai clarificar a sua decisão na área profissional. Sim, com certeza, eu concordo. Inclusive, você trouxe aí essa ideia, né, da nossa época, a gente tinha essa cobrança muito mais latente do que hoje em dia, né? Eu lembro que quando a gente completava 18 anos, já era para a gente estar trabalhando. Hoje a gente sente que as famílias, elas acolhem mais nesse sentido de, eu acho que o receio do mundo que hoje está bem diferente, da violência e de tantas outras coisas, as pessoas tendem a acolher mais os filhos. Hoje a gente vê uma demanda muito maior, né, de pessoas com 25, 30 anos que ainda estão dentro de casa, mesmo que estejam até trabalhando, mas elas estão em casa. Falei com duas pessoas hoje que têm 27 anos, ambos, dois homens com 27 anos morando na casa dos pais. E aí eu chamei para conversar, porque eu estava fazendo um treinamento, uma mentoria numa empresa, e esses dois são colaboradores dessa empresa. E aí a gente entrou um pouquinho na vida pessoal para ressignificar algumas coisas emocionais. E os dois ainda estão na casa dos pais. Mas saíram da mentoria decididos, já botaram data para ter o seu canto e começar a ter uma vida de adulto de verdade, né? Compromissos, responsabilidades, enfrentar o medo, né, das incertezas. E, graças a Deus, entenderam a mensagem. Entendi. Então, assim, uma das coisas que eu acredito que, quando você traz a ideia do autoconhecimento, né, um trabalho que eu gosto muito de fazer é a gente identificar as nossas habilidades. Essa identificação de habilidades, do que a gente pode, do que a gente gosta e faz de melhor, né? Acredito que são duas vertentes. Aquilo que a gente já faz naturalmente e que a gente faz bem, eu acho que isso é um indício, né, de coisas que a gente pode vincular com a nossa escolha profissional, assim como a partir da escolha que a gente faz, a gente também identificar habilidades que a gente precisa desenvolver para que aquela escolha ela funcione, né? Porque a gente sabe que a gente não é um todo completo, que a gente é perfeito, ninguém é. Então, eu acredito muito que essa é uma grande expertise das pessoas que costumam dar certo na escolha profissional, que eu identifico quais são as habilidades que eu já tenho, e em cima disso, da escolha que eu faço profissional, eu identifico as habilidades que eu preciso desenvolver para que eu tenha um futuro promissor dentro do que eu estou me propondo a fazer, né? Tem pessoas que têm várias habilidades manuais, né, que conseguem produzir
mas não tem a habilidade da comunicação. Sim. Então, às vezes, ela produz tanto, mas ela não consegue vender. E aí, por vezes, ela precisa de alguém para vender para ela. Mas mesmo que ela encontre essa pessoa que venha vender o produto que ela está produzindo, ela também precisa convencer que aquele produto ali é bom para que a pessoa coloque a sua marca e queira vender. Então, eu acredito muito que essa escolha profissional, né, ela vem muito dessa ideia, da gente identificar as habilidades que a gente tem e da gente entender que a vida vai ser sempre um aprimoramento, a gente precisa estar sempre entendendo o que é que a gente precisa desenvolver para agregar valor àquilo que a gente gosta de fazer. Boa noite, Aline. Boa noite, tia Tânia, Xande, Eduardo, Cíntia, tá todo mundo aí ouvindo a gente. Obrigada, gente, pela audiência de vocês. Um prazer ter vocês aqui. Se tiverem perguntas, mandem, que a gente está aqui. Marcela acabou de entrar também. Então, assim, por que muitas pessoas hoje vivem o desânimo profissional, né? Essa, eu acho que é o jargão hoje da nossa live, né? Boa noite, Alexandre Magno, meu marido. Então, assim, acredito que muito vem dessas escolhas, né? Desse não parar para identificar as habilidades, desse não parar para identificar as afinidades também. Né? Eu preciso ter afinidade. Você trouxe uma coisa importante quando você diz assim, que primeiro se escolhe a profissão que dá mais lucro, né? Ou a profissão do momento, ou de onde tem uma demanda grande. As pessoas às vezes olham para a demanda e dizem, essa é uma grande oportunidade. Mas quando ela não se identifica, ela vai ser um profissional frustrado. Isso. Porque ele poderia estar, né, alocado em um outro setor, mas escolheu pela demanda. E não dá conta da demanda. Né? O medo, e muitas vezes, não só o medo, mas a ideia de ser perfeito, de pertencer a um determinado ambiente, e o não, por muitas vezes, lhe afasta. Né? Você sabe que, às vezes, por dependência econômica, a pessoa está ali em casa, os pais determinaram que vão seguir aquela carreira. Então, é bem complexo essa escolha profissional. A gente sabe que é muito mais fácil quando a gente, já adulto, já consegue manter esse sonho, esse desejo de mudança. Eu vivi eu tenho vivido, na verdade, não vivi, estou vivendo ainda essa transição profissional, mas pegando o meu próprio exemplo, por ser concursada, ter um concurso público, por muitas vezes você é taxada de alienado, porque você está pretendendo fazer mudanças, né? Por conta da estabilidade, a estabilidade financeira, a estabilidade, né? A segurança. Então, assim, hoje eu compreendo que mesmo estando no local que eu estou, eu consigo modificar o ambiente. Eu não necessariamente preciso sair. Mas isso só a maturidade traz, só o estudo, só a ideia das pessoas com as quais você vai conviver também. Porque tem as pessoas que são imediatistas e acham que joga tudo para cima e vai dar certo. E tem as estrategistas, que é uma pessoa como você, né? Que está aqui hoje até para falar um pouco de como montar essa estratégia. Como é que eu posso montar uma estratégia, seja para escolher uma profissão inicial, ou seja, para fazer uma transição profissional? Vamos lá. Antes de falar sobre algumas estratégias, que estratégia não é algo que eu criei. Na Bíblia fala que, lá em Provérbios 4:23, que até na guerra, uma boa estratégia é necessária para ter vitória. Então, na vida, como a vida já é uma guerra, tudo é importante ter uma estratégia, ser intencional. Falando da vida profissional, e antes de falar, eu vou até entrar na Bíblia, tem alguns tesouros escondidos na Bíblia que vai trazer luz, clareza para as pessoas. Mas eu quero pedir a essas 18 pessoas que estão aqui agora, que enviem aí pelo menos para 7 pessoas. É a forma que você tem de ser grato por essa live e poder fazer esse conteúdo chegar para outras pessoas. Tem donas de casas que podem ser destravadas e começar a empreender. Tem maridos que talvez estejam desanimados com a profissão e vai ter um insight para abrir seu próprio negócio e ser feliz, porque eu passei por essa experiência e não tem nada melhor do que você dar um basta naquilo que não faz mais sentido para você. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê vários casos de pessoas que fizeram
não chegaram a transicionar a carreira, mas evoluíram no seu papel profissional. Por exemplo, o rei Davi, antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas. E ali, como pastor de ovelhas, ele estava treinando, mesmo sem saber, o que ele iria fazer como rei de Israel. E às vezes a gente não percebe isso. Eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo. Eu passei por algumas empresas, alguns negócios, que lá na frente fizeram sentido. Tudo que eu passei. E aí, voltando para a Bíblia, o rei Davi, ele se tornou rei, e as experiências que ele teve lá, vencendo o urso, vencendo o leão, defendendo as ovelhas, ele fez com Jerusalém, com Israel. Ou seja, ele desenvolveu habilidades de guerra, de defesa, de ataque, sensibilidade, porque quem cria um animal, um pastor de ovelha, ele tem um afeto, ele desenvolve um amor por aquela criação. E, com certeza, toda essa experiência, essa bagagem, ele trouxe para dentro do reinado. Só que aconteceu, e ele não decidiu ser rei. Ele não decidiu ser rei. Deus escolheu ele. Ou seja, às vezes acontece uma transição de carreira que a gente nem imagina, que a gente nem planejou. Agora, quais são as estratégias que eu normalmente falo para uma pessoa? Quando eu estou fazendo uma mentoria, a maioria das pessoas fazem aquilo que não foram chamados para fazer. Eu tenho um caso que eu sempre repito, esse caso é um dos meus maiores cases de sucesso. Uma coreana que estava estudando marketing digital e ela queria lançar um shampoo. E aí eu fazendo a mentoria dela, percebendo que ela tinha um talento incrível de conhecimento da Coreia, da língua, da cultura. E ela, morando aqui no Brasil, eu fiz uma pergunta para ela. Por que você não ensina coreano? Em vez de querer fazer marketing digital para lançar um produto, um shampoo. Aí ela tinha bloqueios de autoimagem, então ela tinha vergonha de aparecer no Instagram, não fazer stories, lives. E aí eu fiz o processo de desbloqueio para ela se aceitar como ela é, e se amar, se valorizar. E ela começou fazendo e hoje deslanchou. Deslanchou. Ela, em 3 meses, uma pessoa que nem sabia o que ia fazer mais, porque ela foi demitida de uma multinacional, ficou muito traumatizada, ficou muito deprimida por conta dessa demissão. E ela estava isolada das pessoas, ela não se conectava com ninguém. E a gente fez esse processo de desbloqueio, alinhou o posicionamento dela, emocional e profissional. Ela decidiu acatar os meus conselhos e com 3 meses, uma pessoa que estava desempregada, ela fez o lançamento do curso de coreano. E o primeiro faturamento dela foi R$120 mil. Ela mandou um zap para mim, está nos destaques do meu Instagram. Ela disse, Robson, como é que eu faço para pagar o imposto? A preocupação dela era o imposto de renda. E aí eu disse a ela, olha, não é a minha área. É importante você contratar um contador para fazer isso. Mas onde é que eu quero chegar? Se você não tiver uma pessoa de fora para olhar para você, talvez você sozinho não enxergue o seu potencial, você não enxergue habilidades de comunicação, na área de exatas, de projeto social, seja lá o que for. É importante você, primeira estratégia, se conectar com pessoas, porque elas vão falar alguma coisa que você vai falar, eu nunca pensei nisso. É por isso que é tão importante o meio, né? O meio onde a gente está inserido. O meio pode nos ajudar ou nos afundar na mesma proporção. Primeira coisa, se movimentar para conhecer pessoas, aprender a estar com as pessoas certas, porque se aprende. Tem um livro que é muito bom, o Ed Carlos está falando que faz sentido. Tem um livro que a pessoa que lê esse livro,
antes de decidir a vida profissional, ela vai errar muito menos, que é Especialista em Pessoas, de Tiago Brunet. Quando você entende que nem todo mundo é para ser seu amigo, nem todo mundo é para ser seu parceiro de esportes, nem todo mundo é para ir até sua casa comer um churrasco com você. É necessário saber separar o perfil de cada pessoa e você se conectar com as pessoas certas para aquele objetivo, com aquela intenção que você tem. Pessoas que você só quer abençoar, que aí é ação social, não tem interesse nenhum, eu quero ajudar o próximo, eu quero estender a mão. Mas existem as pessoas estratégicas, são aquelas que é para a gente crescer profissionalmente, e não tem nada de errado nisso. Então, se movimentar, sair da zona de conforto e conhecer novas pessoas. Aprender a escolher as pessoas certas para a sua vida profissional. Pessoas que vai falar a verdade para você. Porque amigo não fala a verdade, não. Amigo só quer se divertir, quer ir para uma festa. É necessário pessoas que possam ser seus mentores. Pessoas que vão dizer assim, por que tu não abre uma empresa? Por que tu fica acomodado aí tanto tempo nessa empresa? É necessário. Então, vamos lá. Primeira estratégia, se movimentar para ter acesso a outras pessoas. Segundo, aprender a escolher as pessoas certas. Terceiro, se qualificar naquela área que você já gosta. Por exemplo, eu gosto de me comunicar. Desde pequeno, eu pegava o microfone e para cantar, para falar, e eu gostava daquilo. Eu me sentia muito à vontade com isso. Eu procrastinei muito. Já era para eu dar palestras há 20 anos atrás. Quer dizer, eu comecei a pregar há 20 anos atrás, né? 22 anos eu já comecei a pregar. Mas se eu tivesse essa mentalidade que eu tenho hoje, com 16, 17 anos, eu já era um palestrante. Eu já estava fazendo mentorias. Mas aí veio o medo, e aí o medo de não ter dinheiro, que a maioria das pessoas tem, o medo da pobreza, e aí eu ficava me submetendo a empregos para ter o salário certo, desde que eu já sabia vender. Minha mãe me ensinou a vender. Mas eu tinha um bloqueio. Eu não queria me expor. Eu não queria receber um não do cliente. Tá? Então, assim, eu vou falar só essas 3 estratégias, depois eu falo mais. Quem está anotando aí, primeira, se movimentar, sair da zona de conforto para conhecer novas pessoas. Estar em novos lugares. Segundo, aprender a escolher as pessoas para lhe ativar e lhe levar para o próximo nível profissional. Vou dar um exemplo. Você gosta de direito. Se conecte com advogados bem-sucedidos. Você quer ser um empresário do ramo de vendas de carro. Vá e se conecte com donos de concessionárias, que já chegou onde você quer chegar. É de carro, está falando network. Network é fundamental. É lógico que não pode se limitar só ao network. Hoje tem uma outra expressão, que é netweezer. Um nome assim, eu não lembro agora, que é você se conectar não pelo interesse de aprender algo com a pessoa, mas também de gerar valor, ainda que você não aprenda nada. É um nível maior de network. Porque hoje se fala muito de network e está ficando algo muito interesseiro. As pessoas não estão se conectando para gerar valor. Elas estão se conectando só para gerar dinheiro, ganhar mais dinheiro. E isso não é saudável. Aí a gente pode até fazer um parêntese aí sobre o Mastermind, né? Quando o Mastermind surgiu, ele não surgiu nessa intenção de ganhar lucros ou dinheiro em cima do outro. Ao contrário, era a construção de mentes brilhantes, né? De pessoas que pensavam e tinham um objetivo comum para poder trazer uma rentabilidade para todo mundo, né? Na verdade, não é nem uma rentabilidade, era um crescimento mesmo, um amadurecimento da ideia. Era você ter uma ideia, um desejo de construir algo e você poder compartilhar aquilo ali com algumas pessoas que tinham o mesmo perfil que você e fazer com que aquilo ali se tornasse algo, como é que eu posso dizer, passível de realização, né?
como você vai realizar aquilo ali a partir do conhecimento. Eu acho que isso é bem importante. É exatamente isso que você está dizendo, não é tentar tirar proveito das pessoas, é tentar unir o conhecimento, é a gente trazer a nossa bagagem, unir com a bagagem do outro e nessa construção a gente perceber que a gente pode crescer junto, né? Que todo mundo pode trocar essas experiências e esses conhecimentos e abarcar, digamos assim. Essa questão do Mastermind, eu estava ouvindo o livro ontem. Recomendo esse livro também, O Código da Riqueza, de Tiago Nigro. A chave principal do livro é Mastermind, mente mestra. Por quê? E assim, a maioria das pessoas não fazem o Mastermind de forma correta. Eu me vi na cena. Quando eu iniciei o Mastermind lá em Petrolina, com você, com minha esposa, com Lília, com aquela equipe maravilhosa, havia alguns pequenos erros que eu cometi. Mas eu não... E o bom foi que eu fiz para aprender. Hoje eu tenho uma visão de Mastermind muito melhor, muito mais aguçado. Eu já estou preparando alguns Masterminds. Ed Carlos, que está aqui, é um dos que vai participar. Ele acho que é de Petrolina, a gente se conheceu pela internet. E aquela equipe que nós tínhamos, eu quero reativar. Reativar por quê? Corrigindo as falhas, houveram algumas falhas, né? Eu reconheço isso. Por quê? Porque foi a primeira vez. Nunca ninguém me ensinou como fazer um Mastermind. Eu sabia que era reunir pessoas com um único objetivo. Só que não é só isso. Tem um processo para iniciar, para escolher as pessoas para estar dentro. Não pode ser qualquer pessoa dentro daquela equipe. Mas aprendi muito e agora eu estou mais polido, mais afiado para fazer um Mastermind com mais resultado. Eu lembrei agora também que Jesus, para mim, é o mentor dos mentores, é aquele que eu modelo na comunicação, tenho modelado. Eu acho que um dos grandes problemas da humanidade, a começar por mim, é comunicação. Não é só saber falar bonito, se expressar bem, é falar a palavra na hora certa, para a pessoa certa. Eu tinha essa dificuldade e estou superando dia após dia. De vez em quando eu me pego falando de um jeito que não é a comunicação assertiva, que a gente falou naquele dia lá. A comunicação assertiva é um desafio enorme, mas quando a gente tem consciência que ela é necessária, a gente estuda, a gente busca, a gente treina, a gente erra e vai corrigindo. E Jesus, ele era carpinteiro, mesmo já sabendo que ele era o Filho de Deus. Aos 12 anos, ele já começou a treinar o seu ministério, porque ele ia para a sinagoga, sentava com os mestres da lei, e ele já argumentava ali, e aqueles mestres ficavam admirados com Jesus. Só que você percebe que o ministério de Jesus só começou aos 30 anos de idade. De fato, o pontapé inicial foi ali. Não estou dizendo que nós devemos começar aos 30 anos, não é isso que eu quero dizer. Mas existe um time. Existe um time para você falar assim, agora chegou o momento do meu propósito se cumprir. Porque o que vem antes é treinamento. Então, como o tema da live é vencer, né, o desânimo da vida profissional, não olhe para o que você está fazendo hoje como um peso. Não olhe para o que você está fazendo hoje como um desperdício de tempo. Por quê? Porque lá tem pessoas. E você treinando as habilidades socioemocionais, de se relacionar com pessoas, isso você vai levar para o seu propósito. Mais cedo ou mais tarde vai clarificar, caso você não faça mentoria, uma hora vai clarificar, demora mais tempo. Quando uma pessoa se submete a um mentor, acelera o resultado.
porque ele consegue enxergar coisas que a pessoa não enxerga. Mas todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai falar, eu fui chamado para isso. E aí Jesus ele começou aos 30 anos e com 3 anos, fazendo aquilo que ele foi chamado, ele deixou um legado. Quando a gente faz o que a gente foi chamado para fazer, a gente deixa um legado. Pode falar. Zu está falando aí, ó. Hoje mesmo estava falando com meus alunos sobre a importância da comunicação e o que realmente de fato é uma comunicação. Então, eu lembro que eu sou formada em letras com inglês, né? E acho que um dos slides que eu tenho bem claro na minha mente é aquela emissor, mensagem e receptor. Acho que é bem claro isso. Toda aula vinha essa imagem. E aí, hoje, quando a gente traz esse estudo mais aprofundado da comunicação assertiva, a gente percebe que, na verdade, o que faz mais sentido é como essa mensagem está chegando. Se ela está sendo transmitida exatamente com o propósito que ela tem, né? Então, quando a gente traz essa ideia da comunicação, é exatamente isso. O propósito do que eu quero comunicar está chegando da maneira adequada. E aí eu gosto muito de fazer um paralelo dessa fala com como eu me apresento nas minhas oportunidades profissionais, né? Porque muitas vezes você tem, como você falou, a gente tem o conhecimento, né? A gente tem a oportunidade, mas na hora que a gente vai se apresentar para vivenciar aquela oportunidade, a gente trava. No sentido de a gente não fez a escolha da melhor aparência, porque a aparência, a depender de onde você vai trabalhar, ela vai contar, a forma como você vai se portar, a forma como você vai falar com aquelas pessoas. Então, a comunicação, para a gente trazer nessa questão da escolha profissional, até na própria vivência profissional. Hoje mesmo, eu estava participando de um processo seletivo como banca, né? Eu estava ajudando numa banca de um processo seletivo. E aí, a gente comentando sobre essa importância das pessoas comunicarem, porque elas precisavam vender o peixe delas para ter o êxito daquela vaga, né? Como é que elas costumavam se apresentar? E enquanto a gente percebe que, apesar de querer, as pessoas não querem investir na preparação, né? Enquanto vem a vaga, então, assim, por vezes não é falta de oportunidade, é quanto eu estou comprometido em estar pronto para na hora da oportunidade. Eu gosto muito dessa ideia de que você precisa estar pronto para você poder escolher, né? Porque quando você não está pronto para escolher, você vai ser escolhido por o que aparecer. Sim. Exatamente por uma questão muito maior, que é que é a necessidade financeira, a necessidade por ser um arrimo de família, por precisar pagar contas. Mas quando você pensa que se você estiver pronto para aquilo que você está buscando, e na hora que a oportunidade chegar e você poder dizer assim, agora eu vou escolher. Você deixa de ser escolhido, né? Você passa a escolher e poder se posicionar frente àquilo que você gosta, que você tem se preparado tanto para viver. Então, se eu posso deixar aqui nessa live que a gente está falando de trabalho, né? De ter prazer. Nem vou falar no desânimo mais, vou falar assim, a oportunidade de você ter prazer, né, em fazer o que você faz, e fazer o que você gosta de fazer, e ser bem remunerado por isso, perpassa um caminho chamado conhecimento. Sim. Então, as pessoas precisam estar prontas. Elas precisam estudar, elas precisam se dedicar, elas precisam se qualificar. Elas precisam, como você trouxe aí, se relacionar com as pessoas que pensam como elas, que têm o mesmo propósito, né? Nessa escolha de olhar aonde eu estou, aonde eu quero chegar e com quem eu vou caminhar, fazer esse caminho, perfazer o caminho, né? Porque por vezes você está pronto, como você também trouxe. Por vezes a pessoa está pronta, mas ela não enxerga. E as pessoas com as quais ela está se relacionando no dia a dia são pessoas que também não enxergam o potencial dela, né? Às vezes, como você trouxe aí o case da coreana. Quer dizer, talvez por ela estar num ambiente onde tem vários coreanos, ninguém nunca parou para pensar que ela poderia se potencializar vendendo o ensino da língua dela.
Mas você que fala uma outra língua e que, de repente, enxergou uma oportunidade dela, né, transformar a vida dela fazendo uma coisa tão natural, que é falar a língua dela, que é trazer para o outro conhecimento, né? Mas para que ela também tenha êxito, e tem aí a nossa professora de inglês, ela me corrija se eu estiver errada, ela precisa todo dia estar se melhorando, se qualificando, trazendo as novidades. Ela precisa ter o quê? Trabalhos lúdicos para aprender o público dela. Então, quando a gente fala desse desânimo profissional, eu acho que muito do desânimo a gente vive porque a gente não busca inovar. A gente também não quer inovar. A gente acha que, por vezes, a gente pode cair na armadilha do conhecimento ali, de que eu já sei tudo, eu estou completo. E aí a gente esquece do grande detalhe, que é como eu vou trocar tudo isso que eu tenho, como é que eu vou compartilhar tudo isso que eu tenho com outras pessoas para que isso se torne enriquecedor. Porque pode até ser que tenham pessoas que sejam muito felizes pelo fato apenas de terem em si toda a consistência do conhecimento dentro de si. Mas na minha opinião e na vivência que eu tenho, eu acho que as coisas só fazem sentido quando você compartilha. Quando você vê que todo aquele esforço do que você fez, do que você estudou, do que você buscou, né, inovar e trazer, fez sentido na vida de outra pessoa. Né? Fez sentido na empresa que você está, o pequeno toque que você trouxe e trouxe um resultado diferente. Eu acho que é isso que faz você tirar o desânimo do trabalho. E também, acho que, além disso, acho que o que potencializa você a ter vontade de sair da cama todos os dias, você ter vontade de compartilhar a sua vida, você ter vontade de ser cada dia mais produtivo. É quando você chega no final do dia, como hoje, nós estamos aqui às 20h46, e você diz assim, meu dia hoje foi massa, porque do que eu sei fazer, eu impactei a vida de várias pessoas. Do que eu sei fazer bem, eu cheguei com uma palavra ali, eu transformei o dia daquela pessoa, eu consegui ajudar alguém a ser mais produtivo e eu me sentir com isso muito mais produtiva também. Então, acho que vai muito nesse caminho aí. O que é que você acha? Essa questão de ver uma pessoa ser impactada, transformada pelo seu posicionamento, pelo seu conhecimento, não tem preço. Isso é plenitude profissional, satisfação profissional. Eu quero entregar aqui uma chave chamada PP. Eu queria que vocês anotassem aqui, todo mundo colocasse aí, PP. A letra P, duas vezes, PP. Eu vou falar que chave é essa. Essa chave acessa coisas incríveis na vida profissional. Depois que você escrever PP, você que ainda não mandou para 7 pessoas, você vai clicar no aviãozinho e mandar para 7 pessoas, ok? Porque o algoritmo do Instagram vai entregar para outras pessoas vocês se movimentando. Participar ativamente de uma live significa que você vai memorizar, absorver mais informação, mais conteúdo. Quando você só fica assistindo, como se estivesse na TV, você absorve muito pouco. Então, participando, digitando, mandando para outras pessoas, você consegue absorver mais. Isso é uma técnica de movimentação, tá? De visualização e de sinestésico, como você está movimentando os dedos. Tudo isso você vai ancorando as informações. Vamos lá. Essa técnica PP é o seguinte. Pega papel e caneta aí, que vai fazer total diferença na vida de vocês. Um dia, eu trabalhei na prefeitura aqui de Juazeiro e eu estava como... veja só, 99% das empresas que eu passei, em todas elas, 99%, eu fui promovido em 1 mês, 2 meses no máximo. Você sabe que uma pessoa ser promovido para o próximo cargo superior em 1 mês, 2 meses trabalhando, isso é algo que eu conquistei na minha vida profissional, que é um storytelling que eu trago hoje e ajuda as pessoas a irem para o próximo nível. Como é que eu fiz isso? Primeiro, anote aí. O primeiro P,
é de estar pronto. Esteja pronto, esteja pronta para qualquer desafio. Não afine para nada. Esteja pronto, esteja pronta. O segundo P é mesmo não estando preparado. Ah, não, eu não me preparei, mas você chegou à oportunidade, se lance. Sim, eu aceito o desafio. Eu estou pronto. E aí, no meio do caminho, você vai se preparando. Não há problema nenhum de você fazer isso. Sabe por quê? Porque isso abre portas. Se você tiver a simplicidade, a humildade para aprender, você vai aprender qualquer coisa, até pilotar avião. Basta ter humildade. A Bíblia diz que Deus concede graça aos humildes. Quando você tem humildade para perguntar, para dizer eu não sei, como é que faz isso? Vai lá e aprende. Tem um pressuposto da PNL que fala assim, se ele pode, eu também posso. É um pressuposto da PNL. Não tem nada que outro já fez que você não possa fazer. E aquilo que ninguém fez, você pode ser o primeiro a fazer. Então, lembre sempre disso. Eu estou pronto, mesmo não estando preparado. Eu estou pronto, é ousadia. Como foi que aconteceu isso? O meu gerente chegou para mim e falou assim, Robson, é o seguinte, você vai ser promovido para uma função Eu era motorista do interior. Pra você ter ideia, eu era motorista do interior, eu pegava uma Kombi e levava uma equipe de endemias. E eu dava o meu melhor. E esse melhor, as pessoas foram observando. Logo depois, o gerente falou, Robson, você vai ser promovido para meu motorista. Aí eu passei a ser motorista do gerente da saúde. Aí eu já comecei a andar no Celta, novinho, tal. Aí eu disse, uau, agora está melhorando. E aí eu continuei dando o meu melhor, perfumando o carro só andava perfumado, andava mais perfumado do que gente. E aí o gerente observava aquilo e dizia, rapaz, como ele é discreto, não fica batendo papo com ninguém, com fofoquinha, com isso, cuida muito, muito bem do carro, eu vou promover ele. Aí surgiu uma vaga para motorista do secretário de saúde. Eu fui indicado. Aí eu passei, já fui para um carro melhor, sedã, fazer viagens para Salvador. Aí começou a melhorar o salário, quase dobrou meu salário. E aí eu não parei de inovar, de ser criativo, de fazer coisas para não só chamar atenção, mas gerar valor também. Quando eu estava nos meus momentos que eu não estava dirigindo o carro, sabe o que eu fazia? Eu ia para a mesa de computador e lançava notas fiscais na planilha do Excel. Eu me ofereci para prestar um serviço que não era responsabilidade minha. Mas eu disse, olha, eu sei mexer no Excel, se você quiser eu posso lançar as notas. E eu ficava lá lançando as notas. Aí chegou um dia que ele falou o seguinte, ele disse assim, Robson, é o seguinte, você sabe andar em Salvador? Eu disse, sei, estou pronto. Mas nunca tinha ido lá. Sei, eu sei andar até no Japão. É só ir para o Google. Foi o que eu fiz. Era no outro dia, no dia seguinte, a viagem para Salvador. Passei a noite estudando o mapa. Por onde entrava, por onde saía, pontos de referência. Pronto, aprendi. Quando foi, no dia seguinte, me mandei para Salvador e fiz várias viagens. Ou seja, prestei um excelente serviço porque eu não tive medo de enfrentar o desconhecido. Eu estava pronto, mesmo não estando preparado. Esse código mudou a minha vida, que eu fui cada vez mais... Depois fui promovido a cargo de confiança do prefeito. Eu passei a ser supervisor de núcleo da garagem. Eu fazia a gestão de todos os carros da prefeitura para fazer serviço na oficina, compra de peças, gerenciar a equipe de mecânicos, mas por conta de decisões ousadas. Se você quer ter novidade de vida na empresa, no emprego, na profissão que você está hoje, tenha ousadia. Não fique na zona de conforto. Não se acomode. Essa seria uma quarta estratégia.
use a chave PP. Pronto, mesmo que não esteja preparado. Uma coisa que você falou aí que eu vivi e que eu acho que é bem importante, assim, quando a gente está falando de trabalho, é o fato de você se disponibilizar. Você está disponível para o aprendizado e você está disponível para ajudar. Uhum. Eu lembro que quando eu morei em Salvador, ia abrir uma empresa, era uma área do Estado que ia abrir, né? E só que eu lembro que o gestor na época disse: eu só vou ter essa vaga em maio. E era uma vaga que, assim, na verdade eu nem sabia o que era de vaga, eu só sabia que ia abrir um novo setor e que iam ter algumas vagas. E eu me disponibilizei em janeiro, na verdade, eu fui atrás dessa oportunidade em janeiro e eles me disseram que só em maio que ia estar disponível a contratação. Aí eu disse assim, tudo bem, eu quero ficar aqui assim mesmo. Eu quero aprender do início aí, com o que fazer parte dessa construção. E assim foi feito, né? Mas a gente não tem salário para te pagar. Nessa época eu fazia outras atividades, conseguia conciliar, eu disse, mas eu fico aqui pelo menos meio turno. Para aprender, né? Para conhecer, para me disponibilizar, porque eu tinha uma noção de que aquilo ali podia ser muito bom para mim lá na frente. Então a gente precisa também ter esse olhar no futuro. Muitas vezes a gente olha hoje e diz assim, ah, não vai me pagar um salário, não é o que eu quero, não é o que eu vou ganhar, e você também não se disponibiliza para conhecer, você também não para olhar que pode ser uma grande oportunidade futura. Resumindo, eu fiquei, e me lembro bem que a minha gestora na época, ela dividia comigo o vale transporte e o ticket de alimentação, para que eu pudesse chegar lá sem precisar pagar para ir e eu pudesse comer, né? Era o mínimo que eu precisava para, pelo menos, ir conhecer. E quando eles montaram todo o projeto, eles me chamaram para gerenciar. E isso, para mim, não teve preço. E aí, por que eu fui gerenciar esse setor? Porque eu vi ele nascer. Porque eu conheci cada pedacinho, todas as estratégias que foram montadas. Na época, a gente tinha como base de benchmark o Rio de Janeiro. E aí, quem foi para o Rio de Janeiro? Eu fui para o Rio de Janeiro. Conhecer, né, ver como era toda a estrutura, porque é exatamente isso. Por vezes, a gente tem um desânimo dentro do nosso ambiente de trabalho, porque a gente não consegue enxergar além, né? Além das oportunidades, além daquilo ali que para a gente tem um nome bem claro chamado rotina. A gente está tão imerso naquela rotina que a gente tende a não querer nem não ter ânimo para dar o nosso melhor. E aí eu acredito, e é um convite que eu faço a vocês, quando vocês voltarem hoje, ou amanhã para o trabalho de vocês, ou hoje, né, essa reflexão de dizer assim, dentro do que eu faço, como é que eu posso ter um novo olhar? O que é que eu posso ver de diferente no que eu faço todos os dias? Né? Eu lembro que eu vivia a carreira gerencial na instituição que eu trabalho e chegou uma hora que eu estava no meu limite por conta das metas, por conta de várias coisas. E aí, uma das coisas que eu percebi é que eu andava muito ansiosa, agoniada, né, com tudo isso. E aí eu entendi que eu precisava colocar um pouco de mim dentro do ambiente. Eu vivia muito toda a temática do ambiente, mas lá não tinha o meu sorriso, lá não tinha as minhas brincadeiras, lá não tinha as músicas que eu gosto de ouvir, lá não tinha o lanche do fim da tarde para poder juntar o pessoal para conversar. Então, assim, quando eu entendi que eu precisava, de fato, não colocar o meu trabalho apenas, mas colocar um pouco de mim, da minha pessoa, dentro do ambiente, eu modifiquei tudo. Para mim, inicialmente. Eu me senti mais leve, eu me senti mais feliz, e eu sei que tem pessoas que trabalharam comigo recentemente que estão aqui, Dulce está aí, Marta está aí. Então, assim, a gente transformou o nosso ambiente em um ambiente mais leve, mais suave. E isso faz com que você tire exatamente esse desânimo do trabalho. Porque, assim, a gente não pode romantizar o trabalho. Por
mais que você escolha uma profissão, por mais que você se identifique, que seja o que você mais gosta de fazer, chega um momento em que você vai precisar fazer coisas porque precisam ser feitas. A ideia da disciplina, a ideia da entrega, a ideia de bater as metas, e quando não são metas da própria instituição, nós precisamos ter as nossas próprias metas. E para a gente bater as nossas metas, exige esforço. E às vezes o esforço de bater as nossas próprias metas é muito maior do que você bater a meta da empresa. Porque muitas vezes lá, as ferramentas estão todas lá. Ó, o Martinho está dizendo aí, seu brilho faz a diferença onde estiver. É o nosso brilho, é o nosso brilho. Então, assim, quando a gente começa a levar um pouco da gente para dentro, a gente coloca as nossas características, você encoraja as outras pessoas a serem também como elas são. E isso aí faz um ambiente diferente. Isso aí traz ânimo, traz alegria, traz luz e produtividade também. Porque há vários estudos científicos que comprovam que pessoas felizes produzem mais, né? Elas são mais proativas, elas são mais interessadas, inteiradas. Então, isso é importante da gente trazer, que esse desânimo não é só também pela escolha inadequada ou, por vezes, por você acreditar que está alocado no lugar errado. Mas é como o Robson trouxe aí. É uma preparação para chegar onde você quer chegar, né? Essa preparação. E ela não precisa ser tão pesada se você inclui o seu eu, né? Se você coloca o seu toque, se você dá a sua contribuição como pessoa. Eu sou muito suspeita com relação a isso, porque eu, de fato, gosto de trabalhar com pessoas. E hoje mesmo, falando do processo seletivo, quando a gente traz essa ideia de pessoas, é uma das coisas que eu mais escuto. Trabalhar com gente é difícil. Trabalhar com pessoas é desafiador. E gente, é difícil, é desafiador, porque nós somos diferentes. Porque cada um tem algo para contribuir. O que é que a gente precisa fazer? Aprender a entender as diferenças e aprender com aquilo que é diferente. Como é que esse diferente dá certo? Como é que eu posso aplicar alguma coisa de diferente no que eu já faço para, de repente, ter um diferencial do que eu faço em relação ao que todo mundo faz, né? Porque, às vezes, você é um vendedor. Ótimo. Vendedor, tem vários vendedores. Mas o que é que vai te fazer diferente? Às vezes, uma técnica que você aprendeu com uma outra pessoa. Você passou a olhar diferente para aquilo ali e trouxe isso para você, para aplicar do seu jeito, da sua forma, dando o seu formato. Então, assim, eu acredito muito que essa ideia do desânimo profissional, da mesmice que muita gente sente e que eu já senti, ela começa a ser modificada a partir do nosso olhar, né? Eu fiz uma palestra esses dias e a pessoa me perguntou assim, você está aí falando de saúde mental, você está falando, né, de pessoas, de produtividade, mas eu quero melhorar a minha equipe de trabalho. O que é que eu posso fazer por elas de ação? Eu disse, você só precisa olhar. Você só precisa tirar das 8, 10 horas do dia que você passa durante a semana, se você tirar 30 minutos por dia durante uma semana para olhar para a sua equipe, você pode melhorar seu ambiente. Porque quando você olha, você vê que de repente tem alguém que está alocado no lugar errado. Quando você olha, você de repente pode perceber que não é que a pessoa não queira produzir, mas ele está com um olhar triste e está tendo algum problema externo. Então, assim, são várias demandas que o fato de você começar a olhar pode modificar o seu ambiente e fazer com que esse desânimo, né, se transforme em produtividade. Excelente, excelente. Essa questão que você falou aí do toque pessoal, da sua digital, isso é a melhor estratégia que existe para mudar o ambiente. Por quê? Porque você é único. Ninguém vai falar do jeito que você fala. Agora, como é que eu posso... Porque assim, eu posso me comunicar de forma
negativa, que normalmente temos essas falhas sem perceber, e a gente pode treinar uma comunicação leve, entusiasmada, inspiradora. Eu coloquei até no feed do meu Instagram um vídeo onde uma menininha, uma criança, uma menina, ela está chorando. Está chorando, chorando muito. Aí o irmãozinho, que deve ter o quê, 2 anos de idade, se aproxima dela. Ela tem em torno de 5 anos, chorando muito. E o irmãozinho, que tem 2 a 3 anos de idade, ele vai e se aproxima dela. Aí fica na frente dela, se posiciona, olhando para ela. E não fala nada, só fica olhando. E ela continua chorando, só que ela acha estranho aquilo. Aí ela olha assim para os pais e continua chorando. Ah, chora, chora. Aí o irmãozinho vai e toca assim na lágrima dela. Ela para e abre um sorriso. Aí o irmãozinho vai e abraça ela. Pronto, acabou a tristeza, acabou o desânimo por conta de um momento de olhar, de se conectar. Aquilo que você acabou de falar. As pessoas são tão carentes hoje e são carentes porque, de fato, as pessoas, o amor de muitos está esfriando. As pessoas não elogiam mais, não beijam, não abraçam com calor humano. É todo mundo preocupado em fazer o seu dinheiro, é todo mundo preocupado em crescer profissionalmente, que esquece que, sendo humano, você se torna muito mais produtivo. Você vai crescer muito mais. Como é? Empatia. Empatia. Empatia é o segredo do sucesso profissional. Empatia. É lógico que não é só isso. A gente não está aqui também sendo simplório, dizendo que basta só isso. Não. Tem uma construção. Né? Um prédio ele é edificado com vários blocos, com várias colunas. Então, existem as técnicas, o conhecimento, né? Mas se você, primeiro, se você não conhecer sobre relacionamento, não aprender a se relacionar bem com as pessoas, o resto não vai servir, não. A técnica não vai ser eficaz, a sua visão de negócio não vai avançar, o time de sair ou não da empresa que você não vai ter clareza, porque vai estar na corrida dos ratos, só para pagar conta, sobreviver. Então é necessário que você tenha propósito intencional em tudo que você fizer. Eu estou trabalhando na empresa tal porque eu quero aprender. E 1 ano, 2 anos aprendendo, eu vou ou abrir a minha empresa ou ir para o próximo nível. O que não podemos é ficar reféns do medo. Falar assim, não, eu tenho que me aposentar naquela empresa. Acontece, às vezes, você ter um bom emprego e você consegue ser um empreendedor ali dentro. Você consegue gerar criatividade e gostar do ambiente. Isso não impede de você evoluir profissionalmente. Mas a maioria das pessoas estão em empregos que elas não gostam. Elas estão em empregos que não faz sentido para elas. Então, qual é a minha recomendação? A última estratégia que eu vou dar aqui. Se você está infeliz no emprego que você está, na profissão que você está, coloque data para sair. Coloque data para sair. Eu era gerente de uma boa empresa, mas eu falei assim, isso aqui não é o tudo que eu quero para minha vida, não. E aí, eu saí de uma empresa, aí me chamaram para ser gerente de outra empresa. Nessa segunda empresa que eu fui gerente, eu decidi, a partir de hoje, eu vou abrir a minha empresa, eu vou dar mentorias, vai ser a minha única coisa. Lembra do livro que nós estudamos lá no Mastermind? A única coisa. Leiam esse livro urgentemente. Ensine isso para os seus filhos, porque senão você vai desperdiçar muito tempo, muita energia, e aí pode ser tarde demais. Zuzu falou aí sobre uma frase que eu me identifico demais, que é de Jung, que é Carl Jung, né? Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana.
Então, assim, a gente já está com 1 hora de live. Eu acredito que daqui a pouquinho ela vai estar encerrando. Passa rápido, né? Eu quero primeiro agradecer a todo mundo que ficou aí com a gente, firme e forte nessa live, que contribuiu aí com suas mensagens. Marcelo está dizendo aí que a diferença entre ver e enxergar, exatamente. E fechando aí até com essa frase de Marcelo, pelo menos a minha fala sobre ver e enxergar, né? Que a gente possa identificar oportunidades onde nesse primeiro momento a gente só está vendo problema. Né? Eu gosto muito de usar o papel. É uma técnica que, para mim, é fundamental. É você tirar da cabeça e jogar no papel. Porque quando você joga no papel, você começa a clarear as ideias. E o que tem um peso tão grande na sua mente, que você acredita que não tem oportunidade de encontrar uma saída, você começa a clarear. Quando você bota no papel ali, é o tão chamado planejamento, né? Você jogar as ideias ali e começar a desenhar por onde é que você pode discorrer o próximo passo. Mas que também, ao colocar tudo isso no papel, que você possa enxergar oportunidades, mas que você possa trazer aí a primeira estratégia que Robson trouxe, que é se movimentar. Planejamento sem ação não tem resultado. Então, assim, a escolha profissional ou estar inserido em um ambiente profissional que hoje não é o que você busca, não é o que você deseja, assim como ficar vislumbrando apenas algo que você deseja tanto e que você não se movimenta para construir, né? Só traz frustração. Sim. Então, o que é importante? É eu entender onde eu estou hoje e como o meu hoje pode construir o meu hoje de amanhã. Porque alguém me falou ontem que futuro não existe. Que o futuro, quando virar futuro, vira hoje, vira presente. Né? Então, se o meu futuro vai ser o meu presente de amanhã, que seja de fato um presente. Que eu possa entender que eu construí. Eu gosto muito e falo sempre da ideia das sementes. Vamos escolher as sementes. A semente do emprego, a semente desses relacionamentos que a gente, né, constrói dentro do trabalho, porque, por vezes, o que você executa no trabalho não é prazeroso. Mas quando você encontra uma equipe boa para trabalhar, uma equipe onde você passa a maior parte do seu tempo, do seu dia, e você tem prazer em estar com aquelas pessoas, diminui 50% aí a sua carga, né, emocional de estar insatisfeito. Porque imagine, se você está insatisfeito, talvez com o trabalho que você executa hoje, e você também está insatisfeito com as pessoas que você convive dentro desse trabalho, você estará 100% insatisfeito. Né? E aí, de fato, é muito difícil de você encontrar uma saída quando você fecha 100% de eu não vejo saída. Aí a importância de você, como o Robson trouxe, de você buscar um mentor, de você buscar Quando você chega nesse 100%, acho que você já está precisando ir para o psicólogo. Pode me procurar. Vou deixar meu cartão aí para vocês. Porque, de fato, é quando a gente precisa encontrar alternativas para a gente entender quem nós somos e onde nós desejamos estar. E entender o melhor de tudo, que a gente pode chegar onde a gente deseja estar. Agora que é uma construção, que exige disciplina, que exige, né, técnicas, planejamento, habilidade, atitude, tantas outras coisas que a gente vem falando ao longo desses dias de live. E dizer para vocês que vai ter muito mais informação, muito mais ferramenta no dia 4, agora de fevereiro, a partir das 13 horas, no SESC Senat, a gente vai estar lá, imbuídos, né, em acelerar esses resultados de vocês, seja nessa questão de habilidades emocionais, habilidades familiares, habilidades na gestão de pessoas, habilidades que vocês precisam reconhecer e identificar para aprimorar. Então, assim, quem tiver oportunidade, vai ser um prazer encontrar vocês lá. Robson, vou deixar você se despedir agora. Então, pegando o gancho aí do evento, entre em contato conosco pelo direct. A gente vai passar mais informações. Passa o seu nome completo. Pode levar o seu cônjuge, seus filhos, amigos. Vai ser um evento que vai contar com 5 mentores e vamos estar ajudando você a se destravar na vida espiritual, psicológica, vai ter inteligência emocional.
vai ser um divisor de águas. Você já vai começar o ano 2023 bem suprido de informações, conhecimento e principalmente uma frequência, uma energia, que é isso que nos move. Quando a gente se conecta com pessoas que já alcançaram aquilo que a gente quer alcançar, as coisas se tornam mais fáceis. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Priscila, por essa live. Essa é uma de muitas lives. Eu creio que teremos outras lives para ajudar tantos profissionais, tantas pessoas que, às vezes, tiram a própria vida porque está infeliz. Às vezes, destrói a família porque está infeliz. E basta, às vezes, um direcionamento, um ajuste na mentalidade para clarear tudo e a pessoa se encontrar na vida profissional. Então, gratidão a todos que participaram ao vivo aqui e os que virão posteriormente. Um forte abraço e um beijo no coração de todos. Tchau, gente. Tchau.